Olá, vamos hoje falar um pouquinho mais do que seria, humanizar durante o período da assistência, desde o momento pré, passando pelo trans e até o pós-operatório. Não sei se hoje vai dar para falar toda a aula, mas essa aula pode ser dividida em dois tempos, tá? Uma parte essa aula e a outra parte na próxima aula. Hoje meu áudio tá um pouco escuro aqui, eu não estou entendendo, mas pode ser o celular, não sei. Vamos lá. O que seria o processo do cuidar, né? O processo do cuidar é de grande responsabilidade do profissional da área de enfermagem, como nós já havíamos conversado em outras aulas, né? Quem cuida é a equipe de enfermagem. Se você observar a equipe médica, eles passam medicamentos, mas eles não têm muita responsabilidade com o cuidado, tá? Então, de acordo com a lei do exercício profissional, lá na lei número 7.492, lá no artigo 11, o enfermeiro exerce as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente. Então, quando eu falo de cuidar, existem etapas de cuidado, tá? E aí eu tô falando da atribuição do enfermeiro, da equipe de enfermagem, tá? Mas ao enfermeiro fica a responsabilidade de planejar, organizar, a parte de coordenação, tá? E a avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Então, o enfermeiro coordenador, o enfermeiro responsável pelo setor, ele é responsável pelo cuidado. E aí você entende o processo cuidar. Para mim cuidar de um paciente, eu preciso cuidar e planejar o cuidado do paciente. Para mim cuidar da minha equipe, eu preciso cuidar e planejar o cuidado dessa equipe. Então, cuidar é muito além de só ter cuidado. Cuidar, ele vai muito além disso. Para mim cuidar, eu preciso me planejar. Para mim cuidar, eu preciso ter uma certa organização. Para mim cuidar, eu preciso coordenar equipes e avaliar a assistência da mesma, tá? Da mesma maneira, vem o COFEN, né? Que é o Conselho Federal de Enfermagem, que reforça a necessidade de planejar a assistência de enfermagem, segundo a resolução do COFEN 272 de 2004, lá no artigo 2, na qual a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, deve ocorrer em toda instituição de saúde. A SAI é o planejamento do cuidado, tá? Então, o COFEN, ele reafirma que não tem como cuidar sem planejar o cuidado. E lá em Potter, quem é Potter? É o nosso livro o pessoal costuma falar a Bíblia da enfermagem, né? É o nosso livro que vem com o processo de cuidar. É o que fala do processo da assistência, né? É o processo de enfermagem com método organizado de prestação da assistência de enfermagem, que tem como propósito identificar as necessidades da assistência e estabelecer um plano de cuidado para a satisfação das necessidades do cliente, não digo só do cliente, como de equipe e família. Então, o processo de cuidar para a enfermagem se delimita no processo de planejar, organizar, coordenar e avaliar os serviços de assistência, tá bom? Isso segundo a lei do exercício profissional, reafirmado pelo COFEN, e Potter nos diz que a SAI é o processo melhor de assistência para a enfermagem, tá? Sistematização da assistência. Então, vamos entender. Qual é o trabalho da equipe de enfermagem dentro do centro cirúrgico? Primeiro, o pessoal que trabalha lá dentro do centro cirúrgico, vocês já sabem que eles trabalham em setor restrito, né? Trabalham dentro daquele setor e não interagem com outros setores. Então, o setor restrito, fechado, né? E esse indivíduo, esse profissional, ele precisa estar em excelentes condições de saúde, ok? Só um minuto. Ele precisa estar em excelentes condições de saúde, não podendo ser portador de nenhuma doença infecciosa aguda ou crônica. Por quê? Para sua própria proteção. Se você é portador de doença infecciosa aguda ou crônica, você pode contaminar outras pessoas ou vir a adoecer, tá bom? Principalmente orofaringe e pele. Por quê? São regiões onde vírus e bactérias adentram uma região e acabam fazendo colonização dentro do corpo
do profissional da área de saúde. Então, se eu tenho alguma limitação a esse nível, eu não posso trabalhar nesse setor, ok? É obrigatório o uso de uniforme privativo, composto de calça, é o jaleco, né, que é a calça a parte de cima, que é o jalequinho. Ele é unissex, tá? Mais conhecido como pijama cirúrgico. Então, é obrigatória a utilização do pijama cirúrgico dentro da unidade do centro cirúrgico, tá? E preciso de outros apetrechos, né? Outros acessórios, outros EPIs. Eu preciso de gorro ou touca para a proteção do cabelo, né? Como já foi estudado. Eu preciso também de máscaras e sapatilhas ou propés, que são utilizados para fazer a cobertura ou a proteção desse sapato, tá? Então, uma roupa, ela é unissex. Então, hoje em dia, se você observar, existem alguns pijaminhas que são utilizados, eles são até coloridos, de bichinho, mas são utilizados em pediatria. Uma roupa que hoje em dia está virando tendência na enfermagem. Mas para o centro cirúrgico, a roupa ela costuma ter a mesma cor para a equipe inteira, de acordo com azul ou verde, tá? Ela pode ser azul celeste ou um azul mais escurecido ou verdinha. E toda a equipe utiliza a mesma roupa porque ela é unissex. Ó, que eu falei com vocês. E aí tem a apresentação do pijama cirúrgico. Se você observar, é o mesmo modelo para homem e mulher, tá? Eu tenho gola V, gola redonda, só a única coisa que pode diferenciar, tá? Mas é a mesma coisa. E o gorro de pano? O gorro de pano ele não é eficaz. Por quê? Primeiro, eu preciso utilizar roupa descartável. Dentro do centro cirúrgico, esse gorrinho de pano ele é muito bonitinho para ser utilizado lá nas outras unidades, na pediatria, para poder fazer essa parte de humanização com a criançada. Porém, dentro do centro cirúrgico, eu preciso utilizar EPIs descartáveis. E aí, eu preciso me paramentar nesse centro cirúrgico, tá? Dentro do momento intraoperatório, é exatamente a sala operatória, que é o momento onde ocorre todo o procedimento, né, propriamente dito. A equipe cirúrgica deve estar atenta na importância do uso adequado da paramentação. O uso adequado da paramentação, a degermação adequada, a asepsia das mãos antes de se paramentar, da mesma forma que nós já estamos falando há algum tempo, né? Mas o uso adequado da vestimenta. Por quê? Para evitar contaminação para o cliente. Vamos entender que o local é crítico e contaminado. Por quê? Por conta dos procedimentos que estão sendo realizados dentro do centro cirúrgico. Se o local é crítico, contaminado pelos procedimentos, se eu adentrar ao centro cirúrgico com uma vestimenta inadequada, eu vou trazer micro-organismo do meio externo para o meio interno. E aí eu vou aumentar a possibilidade de contaminação cruzada por micro-organismos. Precisamos ter competência, tá? Precisamos estar atentos. Eu preciso usar a vestimenta adequada, né? Para a minha paramentação, com o objetivo de proteger a área a ser operada pela flora liberada, como eu já expliquei, né, pela equipe cirúrgica, e está à disposição também da secreção, a equipe cirúrgica também está à disposição de secreções provenientes do paciente, tá? Então, nós precisamos ter um cuidado adequado no momento da operação, da cirurgia, no momento propriamente dito, né? Sala operatória. Aventais. A utilização de avental objetiva prevenir a dispersão de micro-organismos, tá? No ar. Provenientes do pescoço, antebraços e demais áreas expostas da pele. Se a gente voltar um pouquinho, aqui, ó, quando ele fala do avental, olha só. O pijama cirúrgico, ele deixa o braço, antebraço exposto, deixa o colo exposto. Então, se eu utilizo um avental, eu faço a tapagem de toda essa região, evitando com que a minha flora bacteriana interaja com a flora bacteriana do cliente. Vocês observaram ali que a proteção não é só para o cliente, né? Eu protejo o cliente contra infecções vinda vinda de forma cruzada, mas eu também me protejo contra secreções vinda do paciente, tá? Vamos lá.
proveniente de pescoço, antebraços e demais áreas expostas desta minha pele, e evitar o contato pelo cirurgião com sangues e fluidos que possam vir e contaminar suas roupas. Então, o avental cirúrgico ele é utilizado somente pelo cirurgião e pelo seu assistente, porque são eles que vão manusear o processo cirúrgico, tá? Então, a equipe de enfermagem ela auxilia na vestimenta desses aventais cirúrgicos. Porém, eles são utilizados somente pelo profissional que está no procedimento cirúrgico, tá? Deve ser retirado com cuidado para não tocar em locais contaminados. Então, quando termina toda a cirurgia, eu preciso fazer a retirada da vestimenta de forma adequada para evitar com que secreções oriundas do processo cirúrgico venham a contaminar a pele do cirurgião, tá? A máscara, gente, uso e destino a proteção da equipe cirúrgica frente ao risco de exposição de respingos de sangue ou fluidos corporais. É inadequado demais qualquer procedimento que iremos fazer com o paciente cirúrgico eu estar, principalmente nesse momento, né, na sala operatória, eu estar sem a utilização de máscara. A máscara é um material, é um EPI extremamente utilizado no centro cirúrgico. Hoje em dia, acho que ficou muito mais fácil entender como é a colocação e a retirada da máscara, né? Nós colocamos pelo elástico e retiramos pelo elástico. Coloco o pelo elástico sem contato com a frente da máscara e retiro o pelo elástico para fazer o descarte, ok? Propés. Os propés, eles são utilizados para evitar com que venham sujidade, micro-organismo, bactérias ou até mesmo vírus resistentes do meio externo para o meio interno. O propé, ele é feito de TNT, com o mesmo material muito próximo da máscara e desse aventalzinho, esse aventalzinho utilizado na enfermagem, né? Esse TNT utilizado na enfermagem. E o único objetivo do propé é inibir a possibilidade de respingo, né? De risco de contaminação do meio externo para o meio externo. Eu preciso ter muito cuidado, tá? Não utilizar como substitutos sapatos. Risco de contaminação com material pérfuro cortantes, sangue e outros sangue e fluidos corporais. Então, o que quer dizer isso, gente? Eu não posso fazer retirada do meu sapato e utilizar somente o propé. O propé é para fazer cobertura, para poder eliminar a possibilidade da entrada de micro-organismo para dentro do centro cirúrgico. Isso não quer dizer que eu vou fazer a retirada do meu sapato para colocar o propé, ok? Que sapato é esse? O sapato ele precisa ser fechado. E aí eu vou voltar aqui para você observar. O sapato ele precisa ser fechado. Se você observar a vestimenta cirúrgica do homem, olha o pé dele. Sapato extremamente fechado, dando a proteção para pérfuro cortante, caso venha, né, eventualmente cair algum pérfuro cortante, o sapato vai trazer proteção. Agora imagina, olha no caso da técnica, imagina essa moça ser exposta a um pérfuro cortante, mesmo utilizando o propé. Não vai ter nenhum tipo de benefício, tá? Isso é muito sério e muito arriscado. Então, o sapato tem que utilizar o sapato adequado para o processo cirúrgico. Não pode, de forma alguma, sandália, sapatilha, não pode. O pé não pode estar exposto, tá? É sapato fechado sem cadastro. Gorro. Reduzem a contaminação microbiana do campo cirúrgico proveniente do cabelo, do nosso couro cabeludo, né? Mas eu preciso cobrir totalmente o cabelo, a face e o pescoço. Então, precisa fazer cobertura 100%, tá? Quando eu utilizo o gorro, ele pode ser substituído também pela touca, tá? Ela é descartável, ou o gorro só não pode ser substituído pelaquela touca de pano, aquela colorida que foi mostrada anteriormente. Ela precisa ser descartável, tá? E aí tá a colocação adequada, tanto da máscara. A máscara, ela tem uma hastezinha que você consegue fixar e organizar de acordo com cada face. Então, nisso que eu coloco a haste na direção do meu nariz, posicionei a haste, ela vai fazer uma certa fixação. E aí eu puxo na parte inferior e ela vai fazer uma cobertura 100%, tá? Então, não é colocar a mão na frente da máscara. Eu vou estar com a minha mão higienizada, então não vou estar trazendo nenhum tipo de contaminação para a máscara. Eu venho aqui, faço a organização
do posicionamento correto da máscara, depois eu venho aqui e faço a cobertura adequada. Não mexo mais na máscara. Combinado? Luvas cirúrgicas. Tem as funções de proteger o paciente das mãos do cirurgião e proteger o cirurgião do sangue contaminado. Então, luva sempre é proteção, tá? É obrigatório o uso de duplo enluvamento em qualquer procedimento que durar mais que 1 hora. Então, se o procedimento um procedimento cirúrgico longo, ele precisa fazer duplo enluvamento, tá? E a troca dessa luva, ela precisa ocorrer a cada 2 horas, tá? E a luva é cirúrgica. Quando não houver duplo enluvamento, quando não houver duplo enluvamento, eu preciso fazer a troca da luva a cada 2 horas. Mas essa luva, ela precisa ser trocada sempre que houver algum prejuízo na sua integridade, tá? Se existe prejuízo na sua integridade, a luva estourou, a luva, ela rasgou em algum lado, não está mais trazendo proteção, ela precisa ser trocada. Então, vamos retificar isso aqui. É obrigatório duplo enluvamento em qualquer procedimento cirúrgico que passe de 1 hora, tá? Segundo ponto, eu preciso trocar a luva a cada 2 horas. Em que situação? Quando não houver duplo enluvamento. Não tem duplo enluvamento, a cada 2 horas eu preciso fazer a troca dessa luva, tá? Bom, devem ser utilizadas luvas estéreis nos seguintes procedimentos. Então, existe dentro da sala operatória, eu preciso fazer a utilização de luva estéreo. Em parto normal, vamos entender que o bebê é 100% estéreo. Todos os seus sistemas vão ser testados. Se eu tiver com luva de procedimento, a luva de procedimento, ela fica exposta. Então, com certeza, ela tem micro-organismos na sua superfície. Não posso utilizar, tá? Qualquer procedimento invasivo, uma cirurgia dentro de uma sala operatória é invasiva? Então eu vou utilizar luva cirúrgica, né? Luva estéreo. Realização de acessos e procedimentos vasculares, vias centrais, entre outros procedimentos no quais seja necessária a manutenção de uma técnica asséptica. Qualquer procedimento que eu tenho que eu preciso manter técnica asséptica, independente se eu estou dentro do centro cirúrgico ou não, eu preciso estar de luva estéreo, tá? E as luvas de procedimento, né? Então, aqui eu dei algumas informações sobre a utilização da luva estéreo. Então, eu já sei nesse momento que a luva estéreo ela vai ser utilizada dentro do centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico vai ocorrer procedimento invasivo e, além disso, eu posso sim fazer algum acesso profundo. E aí eu precisar estar paramentada de forma inadequada. E aí, se vocês observarem lá em biossegurança, vocês vão relembrar de todo o cuidado se referindo à luva estéreo, né? Eu não posso encostar em nada, porque senão ela contamina. Contaminou, tem que fazer a troca da luva. A luva ela só pode entrar em contato com os fluidos do paciente. Entrando em contato com qualquer outra superfície, ela está contaminada e precisa haver troca imediatamente. Então tem que ter muito cuidado, ok? A luva de procedimento, ela previne contaminação das mãos do profissional com sangue e outros fluidos corporais. Então, ela vai trazer proteção à equipe, né? O uso é obrigatório em todo procedimento com risco de contaminação, né? Aí eu teria alguns exemplos: expulsão venosa, circulação de sala, limpeza e desinfecção de sala. Então, se eu sou circulante de uma sala operatória, eu vou utilizar a luva de procedimento. Eu não estou em contato com o profissional, com o operado, né? É obrigatório em qualquer procedimento cirúrgico as luvas de procedimento para os profissionais que não irão entrar em contato com o paciente, tá? Equipes que atuam diretamente dentro desse centro cirúrgico. São 4 equipes, nós precisamos ficar bem atentos a essas equipes. Vão trabalhar de forma interdisciplinar, multidisciplinar, de forma humanizada e um respeitando o limite do outro, ok? Eu já disse que são 4 equipes, sendo importante que todos os seus membros atuem de forma integrada, interdisciplinar.
visando segurança do paciente, que é o foco, né? Existe o protocolo de segurança do paciente, então todos nós profissionais que estamos atuando dentro de uma clínica cirúrgica precisamos visar essa segurança, né? E a eficácia do ato cirúrgico. O resultado final é a eficácia, um bom resultado para o procedimento cirúrgico, né? É importante ainda que as boas relações humanas e profissionalismo sempre prevaleçam sobre tensões inevitáveis nesse tipo de trabalho. Somos seres humanos, pode existir algum tipo de atrito, ou a pessoa não conseguir lidar muito bem com a forma de agir do outro colega de trabalho. Nós precisamos entender e respeitar, principalmente falando em profissionalismo, né? Porque dentro de uma sala operatória não é momento para confusões e brigas, não é momento para discussões. Então, nós precisamos ser interdisciplinares, tá? Eu posso não gostar de você, você pode não gostar de mim. Mas se eu estou na mesma equipe que você, nós precisamos ser profissionais e trabalharmos como equipe, tá? O trabalho não tem nada a ver com nossas relações humanas fora do trabalho, ok? Sempre mantendo uma boa relação de trabalho, tá? A equipe anestésica, ela é composta somente do médico anestesista. Tá? É um trabalho muito individual que precisa de muita concentração. Ele que vai fazer a indução anestésica e ele que vai fazer o retorno do paciente. Então ele precisa estar ali muito atento em tudo que ele está fazendo, né? Sendo responsável por prescrição da medicação, né? Ele é um médico anestesista, ele que vai prescrever o medicamento anestésico, o pré-anestésico, tá? Ele que vai planejar todo o cuidado da anestesia e ele que vai executar a anestesia. O anestesista, ele não costuma gostar muito que outras equipes interajam com a sua assistência. Ele costuma querer estar presente em todas as fases, né? No pré-anestésico, no anestésico. Ele quer ter certeza de que todas as medicações foram administradas de forma correta. Então, nós, como equipe de enfermagem, quando somos solicitados a administração de um medicamento pré-anestésico, tem que fazer com todo cuidado e delicadeza, tá? Exigentes para o procedimento. Por quê? Se ele solicitou, porque ele confia muito no seu trabalho, tá? E se ele estiver presente no momento da administração do medicamento pré-anestésico, observando o seu trabalho, é porque ele precisa ter a certeza que o procedimento foi realizado de forma adequada. Então, assim, não leve isso como uma afronta, né, ou como uma falta de confiança. E sim, é um procedimento de cada um age de uma forma, tá bom? Também cabe a essa equipe colaborar, controlar o paciente durante e após o ato cirúrgico, até o seu restabelecimento de seus reflexos. Então, ele induz ao procedimento anestésico. Então, ele vai criar um relaxamento. Depois, ele precisa manter esse relaxamento para o paciente ele não acordar no momento do procedimento, para poder dar esse aporte, né, dar essa segurança ao paciente, segurança que o paciente não esteja sentindo nenhum tipo de dor e segurança para a equipe cirúrgica, para o trabalho cirúrgico, né, para todo o procedimento operatório. E ele precisa estar presente até o restabelecimento de todos os seus reflexos. Quando os reflexos estão restabelecidos, esse paciente ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica, onde ele vai estar interagindo com o enfermeiro ou com a equipe de enfermagem que trabalha no setor. Equipes que atuam diretamente no centro cirúrgico. Primeiro, a equipe cirúrgica, que realiza o ato cirúrgico, né? Fazem parte dela o cirurgião, um ou mais médicos auxiliares, o instrumentador e o circulante. Então, a equipe cirúrgica vai ter presente o cirurgião assistente. Pode ser que a cirurgia seja muito grande, ele tenha um ou mais assistentes. Grande muito tempo cirúrgico, tá? Um grande tempo cirúrgico. Então, ele precisa de um ou mais assistentes. Esses assistentes são escolhidos pelo médico principal, pelo cirurgião, e são pessoas de sua confiança. Caso ele precise sair para descanso, alimentação ou utilização para suas necessidades, ele tenha alguém que ele possa deixar dando continuidade no procedimento sem nenhum tipo de agravo à saúde do paciente e nenhum tipo de dano à sua integridade, tá bom? Eles trabalham em parceria.
O instrumentador segue a mesma sequência, né? O instrumentador não é da equipe de enfermagem até este momento. Existem alguns estudos querendo colocar ele como profissional de enfermagem, profissional da enfermagem, que eu acho bem válido, né? Que vai ampliar o seu conhecimento. E o circulante, que é um técnico de enfermagem. O que o circulante faz? Organiza toda a sala operatória, ok? De acordo com o planejamento de cuidado do enfermeiro. O instrumentador, quem é essa pessoa? Ele é responsável por verificar todos os materiais, ele recebe a mesa cirúrgica. Então, ele verifica todos os materiais e equipamentos que chegaram. Ele abre essa maleta cirúrgica, né? Que chegaram necessários para o procedimento cirúrgico. Então, ele vai averiguar para ver se está faltando algum equipamento para manuseio de equipe, tá? Ele prepara a mesa de instrumentos de maneira funcional. Funcional para quem? Para ele. Ele que vai manusear, ele que vai fazer a entrega. Então, ele vai preparar a mesa de uma forma funcional para que não traga dano para a sua assistência. Ajuda na colaboração dos campos operatórios, tá? Observa se nenhum instrumental ficou no campo cirúrgico, né? No momento do final dessa cirurgia, ele observa no final para ver se nenhum instrumental ficou naquele campo cirúrgico e zela também pela manutenção dessa mesa. A mesa é de responsabilidade do instrumentador, apesar de que a equipe de enfermagem ela regula toda a saída da sala operatória. Então, por mais que seja responsabilidade do instrumentador, todo o zelo pela mesa cirúrgica, pela mesa do instrumentador, a equipe de enfermagem vai fazer a contagem de todos esses equipamentos que entraram e que saem. Então, ele é feito a organização pelo instrumentador e depois é reorganizado pela equipe de enfermagem, tá? Na saída. Por que isso é importante, né? E, conservando também na mesa os equipamentos limpos, todos os equipamentos e instrumentos durante todo o ato cirúrgico precisa estar limpo para evitar contaminação durante a cirurgia nesse campo operatório. Quem é o campo operatório? A mesa ela é aberta num campo operatório e não pode ser contaminada, tá? Então, o controle dessa entrada e saída de equipamentos fica exclusivo para o instrumentador, ok? E por que isso tudo é muito importante? Entenda que se eu tenho uma descompensação nessa mesa cirúrgica, se eu tenho a contaminação de equipamentos que ainda serão utilizados, eles vão ser o quê? Os equipamentos vão ser colonizados. Quando esse equipamento for ser utilizado pelo profissional cirurgião, ele já vai entrar em contato com a mucosa do paciente, vai invadir o corpo do paciente, né, mucosa ou a parte orgânica do paciente, vai invadir o corpo desse paciente já contaminado, facilitando o quê? A sepsemia, né, facilitando uma infecção de uma forma descontrolada. Isso é muito sério, tá? Então, tudo isso é muito regulado porque nós precisamos ter um certo controle, tá? Nessa funcionalidade dos equipamentos. E aí você já sabe agora que o instrumentador ele é responsável pela sala operatória. Equipes que atuam diretamente dentro dessa sala operatória. Claro que existe a equipe de limpeza, né? A sala operatória precisa de ter uma DML relacionada à sala cirúrgica ou às salas operatórias. Por quê? Porque é uma equipe que é treinada para fazer a desinfecção sempre que termina uma cirurgia. E aí eu preciso compreender que a DML faz a desinfecção e a equipe de enfermagem, ela faz a desinfecção de materiais, faz a retirada dos materiais, o retorno para a CME e faz a desinfecção de macas e equipamentos. E a equipe da DML vai vir para fazer a higienização de todo o restante, tá? A equipe é treinada para esse trabalho. Existem alguns hospitais que a equipe faz 100% desse trabalho de desinfecção da sala cirúrgica, eles são treinados para isso. E existem hospitais em que o enfermeiro, ele além de treinar, ele participa, tá? A equipe de enfermagem participa dessa desinfecção da sala cirúrgica, tá? Equipe de limpeza é formada por auxiliares de limpeza, sempre treinada e trabalha sobre orientação técnica do enfermeiro. Então, quem vai treinar a equipe de DML? O enfermeiro.
tá? Caso aconteça alguma descompensação e desorganização, a culpa é do enfermeiro, ou mesma coisa que a equipe de enfermagem, tá bom? Então, essa equipe vai fazer toda a desinfecção da sala, sendo treinada pelo enfermeiro. Equipes que atuam diretamente na sala, no centro cirúrgico. A equipe de enfermagem é uma das equipes, né? São 4. Já falamos da equipe de cirurgiões, já falamos da equipe de anestésico, já falamos da equipe de limpeza, agora vamos falar da equipe de enfermagem. Quem faz a composição dessa equipe de enfermagem? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o circulante, ele faz parte da equipe. Por que o circulante faz parte da equipe? Lá da equipe cirúrgica e também da equipe de enfermagem, porque o circulante é um técnico de enfermagem, tá? E também auxiliares de enfermagem, porque você sabe muito bem que hoje em dia não existe mais o curso auxiliar de enfermagem, mas ainda existe muito auxiliar de enfermagem atuando nos hospitais. Então, a nossa equipe é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Eu preciso, professora, dizer que o circulante, ele também faz parte da equipe? Não, porque já está ali que o técnico de enfermagem faz parte. Eu preciso saber que o circulante, ele é um técnico de enfermagem, mas eu não preciso dizer que o circulante faz parte da equipe a equipe técnica a equipe de enfermagem, porque eu sei que o circulante é um técnico. Combinado? Qual é a atribuição da equipe de enfermagem dentro do centro cirúrgico? Os enfermeiros, eles organizam, eles mantêm essa organização e ele prover tudo que há de necessidade para a unidade, né? O que seria isso? Recursos materiais, qualquer recurso material que houver necessidade. Por isso que antes do paciente entrar na sala operatória, o enfermeiro ele faz a vistoria para ver se está faltando algum material, se está faltando algum medicamento, para fazer a solicitação antes do início do procedimento cirúrgico, tá? E também recursos humanos. Eu não posso adentrar uma sala operatória faltando algumas dessas equipes. A cirurgia propriamente dita, ela vai iniciar quando o enfermeiro der o ok. Tá tudo certo, material ok, equipe ok, inicia o procedimento cirúrgico, tá? Acho que a mais difícil não é vistoriar equipamento, o mais difícil não é observar os materiais que estão à disposição da equipe médica, cirúrgica, equipe anestésica, não, isso não é o mais difícil, isso é só um checklist. O mais difícil é manter um ambiente em boas condições de funcionamento, porque isso depende do ser humano. E aí, depende de cada um de nós. A equipe de enfermagem, ela é responsável pelo ambiente, mas depende de cada um, de todas as equipes, para poder manter essas boas condições de funcionamento, tá bom? Também é de responsabilidade planejar as ações assistenciais do centro cirúrgico, planejar toda a assistência, quem é o circulante. Quando começa o procedimento cirúrgico, cada indivíduo da equipe sabe exatamente qual é o seu papel na cirurgia. E aí isso seria planejar a ação de assistência, ok? E administrativas desse centro cirúrgico. Está observando toda a papelada. Existe um mapa cirúrgico, existe vistoria nesse mapa cirúrgico, existe também essa parte administrativa para chegar ao paciente, o prontuário do paciente, todos os exames feitos por esse paciente vai ser admitido junto com o paciente na sala operatória. Então, eu preciso ter o quê? Uma organização administrativa, tá? Eu preciso estar centrado com essa organização, não somente com o setor administrativo, mas com a minha equipe. Realizar reuniões semanais e mensais com a equipe de enfermagem. Essas reuniões, não somente de educação continuada, mas também para falar de interdisciplinaridade. Por mais que a equipe esteja 100% todo mundo trabalhando de forma focada, é sempre bom, de 15 em 15 dias, falar sobre
sobre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, e de 15 em 15 dias estar falando sobre educações continuadas, né, em outras áreas. Tudo isso é uma educação continuada que precisa ser feita, tá? Semanalmente, ou no mínimo de 15 em 15 dias, sentar com a equipe para conversar sobre melhorias e danos na assistência, tá? Manter um bom entrosamento entre todos os membros da equipe cirúrgica, anestésica e de enfermagem. Então, isso é de responsabilidade e atribuição do enfermeiro. Então, muitas das vezes, você tem algum tipo de atrito, porque o médico não aceita muito bem, porque a equipe de enfermagem não tem um relacionamento muito bom com o enfermeiro, e aí nós já precisamos começar a entender. A equipe cirúrgica, ela entra totalmente sincronizada. A equipe cirúrgica, ela entra para a sala operatória falando a mesma linguagem. Por que quando falamos de equipe de enfermagem, a linguagem é distorcida? Nós precisamos modificar isso, né? No momento no momento semanal ou quinzenal, onde a equipe vai ter a oportunidade de falar, ali é o momento de colocar tudo às claras. É o momento de conversar, planejar, falar do que está dando certo, do que pode continuar, do que pode melhorar, para evitar atritos, tá? Nós somos uma equipe que precisamos trabalhar de forma ordenada. Muitas das vezes eu observo todo mundo pedindo, né, reclamando e falando que a enfermagem é desunida, mas o que eu e você estamos fazendo para poder melhorar isso? Precisamos pensar, né? Receber o plantão e tomar as providências necessárias, observar as salas, observar se todos os equipamentos estão funcionando, observar se as salas estão equipadas com materiais, observar os recursos humanos, se teve alguma falta, se eu estou com déficit de funcionário, o que fazer, então preciso observar, tá? Organizar um mapa cirúrgico, visando o bom funcionamento do setor. Então, esse mapa cirúrgico é todo o procedimento. No mapa cirúrgico eu tenho o setor, a equipe que vai trabalhar, quem será o cirurgião, quem é a equipe de enfermagem, qual é a anestesista que estará trabalhando, quem é o paciente vai ser operado, a cirurgia de quê? É amputação de membro, superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito, toda a equipe tem que falar a mesma linguagem, né? Porque aí a equipe de enfermagem, inferior direito, a equipe cirúrgica, inferior esquerdo, amputação de inferior esquerdo. E aí, depois como que fica a situação do paciente? Então, nós precisamos ter um entrosamento, ok? E aí, nós ficamos por aqui, tá? A partir da próxima aula, nós vamos agora entender, ver o funcionamento, conversar um pouquinho, vou passar algumas informações para você. A partir da parte 2, nós vamos falar da atribuição da equipe técnica de enfermagem e a classificação dos procedimentos cirúrgicos, tá? Essa é a continuação da nossa aula. Beijo e até a próxima.